Aluno meu olhou, falou agrobusiness, eu reprovo. Quando não, expulso da sala de aula. 189 bilhões. E quanto para a agricultura familiar? 30 bi. Quanto por cento? Quem coloca o alimento na boca do povo? É a agricultura familiar. Mais de 70% do que nós comemos. Ah, a inflação do tomate. Escuta, vamos aumentar o crédito, vamos tirar do latifúndio. Mas o latifúndio é para exportação. Por quê? Porque a elite latifundiária acredita em algo fundamental. In God we trust, que é o leminha do dólar. Só quer saber do dólar. Faz o cálculo em dólar. Vocês aqui, acreditando no mito da moeda forte, o real. E eles fazendo o cálculo e mandando para fora o dinheiro, com o apoio do governo, do Banco Central, do Ministério da Fazenda, acumulando bilhões de dólares nos bancos estrangeiros. Eu quero dizer, bilhões de dólares. O latifúndio ganhando horrores. Aqueles industriais que exportam, agora estão lavando a égua. Por quê? Porque ficou barato exportar. E até a televisão exibe, ora, agora a oportunidade para pequenos capitalistas industriais que produzem pequenas máquinas, estão exportando, estão ganhando. Vocês, seus babacas, estão sob o ajuste fiscal, não o capital industrial, não o latifúndio, não os banqueiros, que estão ganhando horrores com a elevação da taxa de juros de maneira sistemática e com o pagamento religioso e silencioso da dívida. Aliás, corrijo, não com o pagamento, da renegociação permanente da dívida. Como disse muito bem Delfim Neto, numa oportunidade, dívida a gente não paga, renegocia. E isso é verdade, é óbvio. Então, a dívida se tornou um tema invisível. E é preciso torná-lo um tema visível, um tema de militância diária de todos aqueles que têm apreço pelo sindicato, daqueles que sonham com um partido que pode transformar e liderar uma grande revolução brasileira, para transformar radicalmente, para a gente poder ter a riqueza que é produzida por todos nós nas mãos do país, que hoje não temos. Claro, em alguma medida é difícil pensar nisso, mas em outra não. O sistema que nos domina é um sistema que meu amigo Gilberto Vasconcelos chamou de petucano. É muito sério esse conceito. O que nos domina é o petucanismo. No essencial, os dois grandes partidos que rivalizam na cena eleitoral, não na cena política, na cena eleitoral. Aqui é preciso pensar o seguinte, é um erro muito frequente e muito destrutivo associar política ou reduzir a política à disputa eleitoral. Podemos ter uma disputa eleitoral acirrada, muito drástica, muito hostil, e temos uma paz política gigantesca. E o que é a briga entre petistas e tucanos? Se dá uma briga acirrada em termos eleitorais e um conjunto de instâncias absolutamente pacíficas. Vou dar um exemplo de ontem. O Janot foi reconduzido para o cargo com apoio massivo de petistas e tucanos. Não há nenhum problema. E o Procurador-Geral da República está de fato interessado, como disse no Senado, em ir fundo no tema da corrupção, e onde paga Chico, paga Francisco, como disse? Por acaso ele está afim de estender, junto com o heróizinho da burguesia brasileira chamado Sérgio Moro, e estender a corrupção não para as empreiteiras, mas no sistema de contratação da dívida que está atravessado pela corrupção, de cima embaixo, violando normas do Banco Central, violando a Constituição, corrompendo funcionários públicos, acomodando ministros. E se vocês imaginam a corrupção com as empreiteiras, multiplique o horror por 2 milhões ao pensar
na corrupção inerente ao sistema de dívida, que não obstante parece um assunto limpo, porque quando vocês olham um funcionário obscuro, medíocre, como Joaquim Levy, burocrata do Banco Bradesco, funcionário do Bradesco, e formado numa faculdade como a de Chicago, o seu doutorado, e observem como é ele. Ele não participa de polêmica, ele não grita como eu, ele não bate na mesa, ele parece um robô. No Congresso, na cena de televisão, no momento de tensão, no momento de alegria, ele é uma nota só. Ele não participa de polêmicas e ele é o queridinho do sistema petucano. Todos se apoiam nele. A presidente Dilma, porque se ela tirá-lo, é muito possivelmente que ela balance mais. E no outro lado, os tucanos dizem, se ela cair, o Levy pode cair, nossa política cai. Então ficamos todos agarrados no Levy, todos participando do ajuste, todos implementando essa política que afeta a República, afeta os estados e afeta os municípios. E todos participamos do pacto. Esse sistema petucano, não obstante que parece tão sólido, já não desperta a atenção de ninguém. Eu dei um dado aqui na última vez, e repito, nas últimas eleições, a presidente Dilma teve 53 milhões de votos, é isso? O senador Aécio Neves teve 50 milhões de votos, e nós que votamos em branco tivemos 38, 40 milhões. Se somar os que votaram em branco com o senador Aécio, a presidente Dilma é minoria. Se votarmos em branco, os que votamos em branco com a presidente Dilma, Aécio tampouco existe. Qual é o ponto? O sistema político é incapaz de representar vontade popular. Colapsou. Além do que, muita gente que votou na presidente Dilma queria só rechaçar o Aécio. E muita gente que votou no Aécio queria só rechaçar a presidente Dilma. Não há convicção aí. Não é que não há setores que fazem, com a melhor das boas vontades, convicção. O voto de rechaço a Aécio é um voto de rechaço do que existe pior na sociedade brasileira, como nós estamos vendo o senadorzinho também contemplado em Furnas. Está todo mundo metido nisso. Não importa que tenha a proteção da mídia, está lá. E o CEF, aquele que mandou vários para os bancos do réu de investigação, também disse, o senador levou a sua grana. E como diria Carlos Drummond de Andrade, Minas já não existe mais. E ele é o cara que sai nas ruas. Esse sistema é incapaz de representar, em termos eleitorais, a maioria, muito menos em termos de vontade política. O sistema colapsou. Tem alguma eficácia na disputa eleitoral? Porque nós temos um inimigo que mora no bairro e tu não gosta do sujeito. E o sujeito é um cretino, e o sujeito apoia banqueiro, e o sujeito é contra as cotas, e o sujeito tem um monte de coisinha ali que tu fica querendo matá-lo. Então tu vai lá e diz, então, diante dessa desgraça, vamos evitar o pior e vamos pegar aqui o melhorzinho que nós temos para votar. Só que isso já colapsou. Na raiz desse colapso do sistema político é que criaram-se as condições para um novo radicalismo político. Vai demorar? Vai ter o tempo brasileiro. No Brasil tudo é lento. Tudo é lento, pode ver. Alguns países têm um tempo político muito mais explosivo. O caso, por exemplo, da Argentina, estamos aqui no Rio Grande do Amado, aqui nos Pampas, na República dos Pampas. O que é isso? É mais explosivo. Na Venezuela é mais explosivo, no Brasil é mais lento, no México é mais lento. Aí temos que ver em cada país latino-americano. Mas aqui, já estamos nesse tempo de mudança. Não é que isso vai acontecer, quero dizer para vocês, eu não estou fazendo uma previsão futura. Eu estou dizendo que essas estruturas já estão se mexendo aqui agora, já estão em movimento. E o movimento sindical tem que apressar esse ritmo. Terceira questão, além da dívida ser invisível, a dívida tem uma implicação central para o tema do Estado. Para o tema do Estado. E quero mencionar aqui 2 ou 3 aspectos das implicações do Estado. Primeiro, para honrar e fazer toda a política de pagamento dos serviços, amortizações e renegociações da dívida, não pode existir qualquer ilusão sobre o Brasil como um país que está em desenvolvimento, que vai fazer uma política desenvolvimentista, etc. Isso é uma fraude. Quer dizer,
Primeiro quero mencionar aqui algo fundamental, é o beabá da dívida. O Brasil não está pagando a dívida. Aqui tem o tema da linguagem. A linguagem, como diria o Marx, o Carlos Marx, que devia acompanhá-lo nas orações à noite, livro de cabeceira. Carlos Marx diz o seguinte: a linguagem é a consciência prática. Então, muito cuidado com a linguagem. Então, a linguagem é a consciência prática. Nós não podemos dizer o Brasil está pagando a dívida. O Brasil não está pagando a dívida, porque quanto mais o Brasil paga, mais a dívida cresce. Então, o Brasil, porra, não paga. Nem pagou. Todo o esforço para pagar a dívida é um esforço para multiplicar o endividamento estatal. Mas a gente diz, olha, inclusive nós que denunciamos, olha, o Brasil tem que parar de pagar. Não, o Brasil não está pagando, porque se tu está pagando uma dívida, Chimê, a dívida diminui. A dívida externa é o único caso que se paga e a dívida cresce. E o sujeito sai na rua, estamos denunciando que o Brasil está pagando. Não, o Brasil está multiplicando a dívida. O mecanismo é de multiplicação e de superendividamento do Estado. Quero mencionar duas implicações sérias sobre o superendividamento estatal. Primeira, um Estado superendividado é um Estado que não pode praticar uma política desenvolvimentista sob nenhum argumento. Mas não é que impede o crescimento. O superendividamento do Estado, eu poderia dizer, inclusive permitiu essas modestas taxas de crescimento. O crescimento que nós tivemos até agora, 2,5%, 2,5% que foi a média do primeiro mandato da presidente Dilma, essa média só foi possível por causa do endividamento. Ele também é nocivo. Por isso que quando tem crescimento econômico, eu digo, crescimento econômico, que bom. Isso não, que pode ser muito ruim. Pode ser péssimo, como tem sido o crescimento econômico, péssimo. Por quê? Porque se desagregar o PIB, vai ver que o PIB cresce não na indústria. Na indústria tem uma regressão. Cresce na agricultura e cresce no que se chama serviços, que é bancos. Cresce aí. É um PIB horroroso, é um PIB que não gera riqueza. Pode crescer 5%. Na modalidade atual é ultra nocivo e não tem meu aplauso e sou absolutamente e radicalmente contrário a essa modalidade de crescimento que cresce 3, 4, 5% e o proleto, o trabalhador, o funcionário público começa a sorrir, ai que bom, cresceu o PIB, é um absurdo, porque é uma regressão industrial. E nós sabemos, desde Adam Smith, nem vou falar do querido Marx, desde Adam Smith, que o que faz a criação da riqueza é a divisão social do trabalho. E essa divisão social do trabalho ocorre com maior intensidade na indústria. Claro, aí vocês olham e dizem, meu Deus, estamos perdidos. Por que estamos perdidos? Porque a burguesia industrial brasileira é cada vez mais raquítica. E tudo que tu consome na tua vida está escrito lá em algum lugar, Made in China. E sobretudo máquinas e equipamentos. Esse é o problema. Um grau de internacionalização da economia gigantesca. Por isso que a inflação não baixa. Sabe por que a inflação não baixa? Porque o câmbio desvaloriza, e estamos chegando lá em 4, e o comerciante da esquina que vende o pão sabe que tem que pagar o preço do trigo em dólar, porque importa da Argentina. E o industrial de São Bernardo do Campo sabe que vai ter que comprar máquinas e equipamentos em dólar, e portanto ele reproduz o preço aqui. Só para dar um exemplo. Do que alimenta a inflação? A inflação não é um urso que se alimenta de alguma coisa cósmica que nós não podemos dominar. Se alimenta disso. O padeiro sabe que o pãozinho vai ficar mais caro, porque se a moeda desvaloriza, tem que comprar o trigo da Argentina, tem que importar e tem que dar mais reais para comprar aquela quantidade de dólar para pagar o trigo que vem de lá. É simples. Não precisa uma faculdade de economia. Aliás, lá se ensina o oposto. É preciso entender, né, seu José? Aqui em tudo quanto é canto. Nessa e na minha, em todas. Ou vocês acham que os economistas são os caras legais? É a rapaziada do business. Eles estão aqui para outra coisa. E por isso duvidem também do que eu estou dizendo aqui.
Então, quero dizer o seguinte, esse assunto é impossível pensar desenvolvimento, por isso que é impossível pensar política social, é impossível enfrentar o drama urbano, é impossível enfrentar o drama da segurança, é impossível avançar no desenvolvimento da cultura, é impossível desenvolver ciência e tecnologia no nosso Brasil, porque não pode um Estado super endividado